O, o assunto que tá bombando aí nas redes, né, que é sobre a busca por zagueiro, é, eu acho que não será Adrielson. O Luiz, que fez a matéria, inclusive, lá do No Ataque, é muito bem informado, né, e a matéria tem muitos detalhes, mas a apuração que a gente tem aqui é que o Cruzeiro segue no mercado buscando esse zagueiro. E, obviamente, a gente já comentou, acho que a gente já falou sobre o Adrielson aqui, que foge muito do estilo de Fernando Diniz, né? O Adrielson, o Pedro, o Caio, você também, Caramô, vocês podem falar. Ele é um zagueiro mais rebatedor, né? Ele é bom no jogo aéreo, apesar de não ser um zagueiro tão alto assim, mas o Cruzeiro, ele pretende fazer um investimento achando um nome que vá valer esse investimento, né? Não é porque você tem como ideia fazer uma contratação 7, 8 milhões de euros que o primeiro que aparecer você vai sapecar 7, 8 milhões de euros, né? E além disso, o que eu imagino que seja um desafio aí para o Alexandre Matos e seus membros do departamento de futebol é um zagueiro que vai custar isso. O salário dele vai ser baixo. Então, o Cruzeiro terá que fazer uma operação aí. Eu tô pagando para ver quem o Cruzeiro vai encontrar no mercado com a equação fechando, né? Porque 8 milhões de euros hoje, 7, 8, na casa de 50 milhões de reais. Esse zagueiro que você encontrar, ele vai receber o quê? Um zagueiro desse patamar de compra? Uma milha, pelo menos? Sim, né? Então aí a gente já coloca. E ele não vai assinar por 3 anos só, e nem tem que assinar dependendo de qual zagueiro, né? Porque senão daqui a pouco você vai perder. Mas isso não é problema nosso, não é problema meu, nem do Caramur, nem do Caio, nem do Pedro. O fato é que, se o Cruzeiro quer subir o nível na zaga, ele vai ter que colocar a mão no bolso, vai ter que investir. Mas eu acho, repito, que isso não vai acontecer com o Adrielso, que eu considero um bom zagueiro. Mas, contudo, todavia, porém, entretanto, o que a gente tem de apuração nos leva a outro caminho. E aí, Caramujo, Caio e Pedro? Então, pensando no Adrielson, a gente até comentou isso aqui, eu comentava no Twitter também, né, depois de ver a notícia do Luiz, é que é um atleta que tem um ponto dele que me chama a atenção nessa possibilidade levantada ali pelo Luiz, né, quando eu comentei, que é a questão da bola aérea. O Cruzeiro sofreu muito com a bola aérea, e o Adrielson, apesar de não ser tão alto, é um jogador que consegue levar vantagem nesse tipo de jogada. Só que ele tem uma certa dificuldade na construção das jogadas. E aí a gente até viu algumas pessoas falar, mas ele tem 85% de acerto nos passes. Mas para onde são esses passes? Como são esses passes? E a gente sabe que o estilo de jogo do Fernando Diniz, mesmo não sendo esse bicho papão todo, ele exige uma certa confiança dos zagueiros para poder arriscar determinados passos, para poder, às vezes, conduzir uma bola ali dentro da pequena área, para poder achar um volante que está nas costas de uma pressão. E acho que o Adrielson ele não tem essa capacidade. É um atleta rápido, mas que em algum momento apresentou dificuldade para defender numa linha mais alta. E aí entra também um outro ponto. Eu vejo muita gente comentando da questão, o sistema defensivo do Cruzeiro foi muito mal na segunda metade da temporada, e é uma tecla que eu já venho comentando há um certo tempo, que eu tenho a impressão que defesa é muito mais o comportamento coletivo, então de todo mundo ali, do que questões individuais. Só a gente lembrar que o Cruzeiro teve uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro em 2023, com Neres e Castan formando a dupla de zaga, porque tinham comportamentos bem estabelecidos. E falando da questão dos valores, e como o Samuel disse, Rafael Cabral, tem seus méritos. muitos méritos.
Sei, em Sim, mas 2024 dele, mas em 2023 ele teve seus méritos. Mascarou muito isso aí da dupla de zaga, foi. Mas eu acho, Samuel, que pensando até nessa essa questão, por exemplo, do João Marcelo, eu acho que o João Marcelo ele não desaprendeu a jogar futebol. Ele fez um primeiro turno que Sim, todo claro. mundo colocava ele como o melhor zagueiro de futebol brasileiro. Então, acho que ter também um comportamento coletivo, uma defesa mais forte, volantes que não deixem também essa bola estourar o tempo inteiro na defesa, vai ser muito importante. Só que o Adrielson, e aí falando da questão dos valores e ser uma opção ou não, o Cruzeiro tem esse dinheiro aí para gastar, como disse o Samuel, tem um valor ali estabelecido, só que não dá para chegar e apostar tudo assim, talvez num atleta que não seja a solução. E é a impressão que o Adrielson me passa. Acho que é um jogador melhor do que os que nós temos aqui, mas não seria essa solução para a defesa. E aí eu espero um pouquinho mais da diretoria de futebol de tentar achar esse jogador que seja a solução para o sistema defensivo e até que tenha capacidade de talvez elevar o nível do João Marcelo, do Zé Ivaldo, do Vidalba ou do próprio Jonathan Jesus. Eu creio que as principais valências que um zagueiro deve ter, o Adrielson tem. É um zagueiro que é ágil, que tem muita imposição física, que protege bem a área, seja por baixo, seja pelo alto, principalmente pelo alto, né? O Pedro até destacou essa questão do jogo aéreo dele, que é muito bom. Então, assim, ele tem esses principais pontos que um defensor tem que carregar. E com a bola no pé, realmente ele não se adequa ao estilo de jogo do Fernando Diniz, mas não porque ele seja ruim nesse sentido, é porque realmente ele não tem essa característica. Eu até acho que o Adrielson tem ali uma bola longa interessante, né? Um zagueiro que costuma fazer algumas ligações diretas até com uma certa precisão. Só que se tratando de um zagueiro construtor, que é algo que o Fernando Diniz tanto gosta, aí ele acaba se distanciando um pouco. E já que o Cruzeiro decidiu na permanência do Fernando Diniz, em apostar em sua permanência, é sim importante que o Cruzeiro venha buscar atletas que se adequem ao estilo de jogo do treinador. É claro que não é tudo que o Fernando Diniz pedir que o Cruzeiro vai trazer, é claro que o treinador também tem que ter essa capacidade de se adequar ao que ele recebe, ao que ele tem em mãos, mas a gente sabe muito bem que, pelo perfil do Fernando Diniz, é muito mais fácil que um jogador já venha preparado nesse sentido. Afinal de contas, ele costuma ser bem inflexível. O Adrielson é um bom zagueiro, é melhor do que os zagueiros que o Cruzeiro tem, apesar de hoje não ser tão confiável como, por exemplo, em 2023, quando ele até chegou a ser convocado pelo próprio Fernando Diniz à seleção brasileira. Ali, naquela situação, o Nino tinha machucado e o Diniz acabou chamando o Adrielson para compor o grupo, né, para o jogo contra o Uruguai, mas foi algo até merecido, porque o Adrielson em 2023 teve a sua melhor temporada da carreira, apesar daquela queda abrupta, não só dele, mas de como todo o time do Botafogo na reta final do Campeonato Brasileiro. Então, assim, se fosse o caso dele chegar, acho que seria interessante por algumas características que ele tem, pela sua qualidade, pela idade, eu acho que seria um zagueiro que poderia jogar em bom nível no Cruzeiro durante alguns bons anos. O que mais me incomoda nessa história, ou o que mais me incomodaria se realmente isso proceder, seriam os valores. Acho que 8 milhões de euros, por mais que o mercado esteja inflacionado, em um zagueiro como o Adrielson, que é qualificado, mas não é um zagueiro de elite, até mesmo pensando a nível de futebol brasileiro, é um valor bem elevado, bem salgado. E aí a gente poderia até discutir o ponto da criatividade ou da falta dela, né? Porque é um zagueiro que não vai permanecer no Botafogo, que vai retornar para o Lyon, mas possivelmente por lá não vai ter muitas chances. E aí seria um Cruzeiro que não está encontrando tantas oportunidades no mercado e logo de cara investiria 8 milhões de euros num zagueiro como o Adrielson. Então me soaria algo pouco criativo. Então, nessa história toda, acho que o valor de 8 milhões de euros realmente me impacta muito, pesa bastante. Para mim, é um movimento que o Cruzeiro não deveria fazer com valores tão elevados. E para fechar, obviamente, não é aquele zagueiro que teria um estilo de xerife, de potencializar todo mundo que está ao redor. Viria para ser titular, mas acho sim que o Cruzeiro precisa de um zagueiro não só mais adequado ao perfil do Diniz, mas um pouco mais estabilizado, em uma prateleira mais elevada.
Foi muito bom o bracinho surgindo com a caneca ali na tela do Samu. Cafezinho TV. Mas o Adrielson, eu concordo com o que o Caio falou, que o valor é salgado demais pelo jogador em si, né? Esse valor especulado de 8 milhões de euros, e é bom a gente fazer uma ressalva que o Lyon está numa situação financeira muito complicada lá na França, viu, gente? Inclusive, assim, o Lyon foi rebaixado, né? Porque as contas não foram aprovadas, mas ele tem essa temporada aí para arrecadar dinheiro e conseguir evitar esse rebaixamento, né? Então, basicamente, a Federação Francesa deu um prazo para o Lyon se resolver e o John Textor precisa negociar jogadores agora. E é interessante que até o Thiago Almada, por exemplo, né? Tá indo do Botafogo para o Lyon, mas num empréstimo gratuito, né? Assim, justamente para não impactar ainda mais as contas do clube francês. Eles precisam vender jogadores e o Adrielson é um cara que eles querem vender, porque eles não vão aproveitar, ele ficou lá quase um ano, né, entrou em 4 partidas, salvo engano, não jogou 90 minutos nenhuma vez, então o Adrielson não faz parte dos planos do Lyon. Sobre o jogador em si, eu acho que os meninos já falaram bem, eu só não tenho essa mesma certeza que o Caio falou, que ele seria melhor que os nossos. Eu acho que o João Marcelo, por exemplo, o que a gente viu do João Marcelo bem, é até melhor do que eu vi do Adrielson bem, sabe? Eu acho que o João Marcelo é um zagueiro que no primeiro semestre, até agosto desse ano, ele estava jogando um futebol muito bom. O próprio Zé Ivaldo jogou bem também essa temporada, mas eu concordo que o Zé Ivaldo é um zagueiro um pouco mais truculento, digamos assim, né? Não é esse zagueiro tão refinado. O Adrielson é um zagueiro correto ali para o futebol brasileiro, eu acho que ele é um cara que tem boa qualidade, mas, assim, se fosse uns 5 milhões de euros, por exemplo, no Adrielson, eu falaria, ok, parceladinho e tudo mais, é um valor adequado aí, considerando esse mercado inflacionado que a gente vive. Mas 8 milhões de euros é aquele cara que você fala, pô, se eu paguei 8 milhões de euros num zagueiro, ele chega aqui para ser o dono do sistema defensivo, né? E eu não consigo ter essa certeza que o Adrielson seria. No Botafogo, por exemplo, ele voltou e acabou sendo uma opção ali, né? O Bastos e o Barbosa são zagueiros melhores que ele, né? Tanto que o Botafogo não fica com o jogador agora, mas assim, acho que dá para o Cruzeiro buscar, e aí usando até o exemplo do Bastos, né? Pô, é um angolano que jogou na Lazio, estava no mundo árabe. Acho que dá para o Cruzeiro, se tá com essa grana na mão, buscar alguns alvos mais interessantes fora aí, alguns jogadores que estejam mais em evidência, porque a temporada 2024 do Adrielson, ela não foi boa. Vários jogos do Botafogo ele entrou mal, inclusive na final da Libertadores ele comete pelo menos 2 falhas graves ali, né, de posicionamento ou de leitura ali de tempo de bola, que poderiam ter custado muito caro. Por sorte, os atacantes do Atlético perderam, mas não é um cara que está voando para você pagar 8 milhões de euros nele. Talvez há um ano atrás, quando ele estava muito bem no Botafogo antes de ir para o Lyon, poderia ser um valor adequado, mas hoje eu acho que se o Cruzeiro quiser o Adrielson, tem que dar uma especulada nisso aí e tentar pagar menos aí durante o mês de janeiro, que é quando abre a janela lá da Europa.